O vazio do espaço se estendia além das janelas da estação orbital Y7, um negro absoluto que engolia qualquer luz distante. A capitã Helena Vasquez ajustou o monitor principal, seus dedos deslizando sobre os controles com a precisão de anos de treinamento. A missão era simples, pelo menos no papel: mapear uma anomalia gravitacional no setor 39O, uma região esquecida nos confins do sistema. Dados preliminares sugeriam flutuações sutis, nada que justificasse alarme, mas o suficiente para uma coleta rotineira. Helena era a única a bordo agora. A tripulação de apoio havia retornado à Terra meses atrás, deixando-a com o silêncio mecânico da estação e o zumbido baixo dos sistemas de suporte vital. Ela respirou fundo, o ar reciclado carregando um leve cheiro de metal e ozônio. Isolamento fazia parte do pacote. Adaptação ao vácuo psicológico, como os psicólogos da agência chamavam. Helena havia passado testes rigorosos para isso. No espelho refletido no painel, seu rosto aparecia calmo, os olhos castanhos, fixos no horizonte estelar. Nada de extraordinário. A transmissão diária para o controle de missão estava agendada para dali a 2 horas. Até lá, mais uma série de leituras. Os sensores ativaram com um clique suave. Telas piscaram a vida, exibindo ondas de dados. Temperatura ambiente no zero absoluto, radiação cósmica estável, gravidade artificial mantida em 0, 8G. Helena anotou os valores iniciais em seu log pessoal, a caneta raspando no papel sintético. Era um ritual, algo tátil em meio ao digital. O setor 39O surgia agora no radar. Uma mancha difusa a 500 quilômetros. A estação se aproximava devagar, impulsionada por propulsores corretivos que mal eram sentidos. Tudo parecia sob controle. Helena se recostou na cadeira, permitindo que o silêncio se instalasse. O espaço profundo era assim, não hostil de imediato, mas paciente. Ele esperava. Ela pensou na família na Terra, nas mensagens atrasadas por 45 minutos de lag de comunicação. "Tudo bem aqui", diria na próxima transmissão. Coleta em andamento, rotina, segurança na repetição. Mas então o primeiro dado chegou. Não com fanfarra, mas como uma nota dissonante em uma sinfonia quieta. O sensor gravitacional piscou, uma flutuação de 0,03% além do esperado. Helena franziu a testa, inclinando-se para a frente. Erro de calibração. Ela rodou o diagnóstico automático. Limpo. Repetiu a leitura. A flutuação persistia, um pulso sutil que se repetia a cada 17 segundos. Não era nada alarmante, anomalias como essa ocorriam em missões de mapeamento. Mas algo na precisão do intervalo a incomodou, como se fosse intencional. Ela marcou o timestamp: 14, 22, 17. Possível variação local. Murmurou para o log de voz, sua voz ecoando baixa na cabine. O microfone capturou o som, enviando-o para o arquivo criptografado. Helena ajustou o foco do telescópio óptico, apontando para o setor 39O. A tela mostrou apenas escuridão salpicada de estrelas distantes. Nenhum corpo celeste visível, nenhuma estrutura, apenas o vazio. A estação continuou seu avanço lento. Helena verificou os sistemas de suporte. Oxigênio a 98%, energia solar nominal. O isolamento pesava um pouco mais agora, mas ela o empurrou para o fundo da mente. Treinamento. Foco na tarefa. Outra leitura. O dado gravitacional pulou novamente, dessa vez com uma amplitude de 0,05%. Ela pausou, os dedos pairando sobre o teclado. Isso não se encaixava nos modelos. A anomalia deveria ser aleatória, não rítmica, como um coração batendo no vácuo. Helena ativou o protocolo de validação preliminar. O software rodou simulações, comparando com bancos de dados da agência. Validação em progresso. Anunciou a voz sintética do computador, neutra e sem emoção.
Ela esperou, o zumbido dos processadores preenchendo o silêncio. Minutos se arrastaram. 14:35. O resultado piscou na tela. Dado 39O. Validação parcial. Inconsistências detectadas em 12% dos parâmetros. Inconsistências. A palavra pairou no ar como uma sombra. Helena releu o relatório. Os sensores indicavam uma distorção que respondia, de forma mínima, quase imperceptível, à posição da estação, como se o espaço ao redor se curvasse ligeiramente em direção a eles. Não uma atração gravitacional comum, mas algo reativo. Ela balançou a cabeça. Hipótese de erro humano. Pressão do isolamento, talvez. Mas os logs eram claros. O dado existia. Ela tentou uma transmissão de teste para o controle de missão, antecipando o agendamento. Epsilon 7 para controle. Anomalia sutil no setor 39O. Solicito confirmação de dados remotos. O sinal partiu, um feixe de rádio cortando o vazio. Resposta esperada em 90 minutos. Enquanto isso, o silêncio retornou, mais denso agora. Helena se levantou, esticando as pernas na gravidade artificial. Caminhou até a janela de observação, pressionando a mão contra o vidro reforçado. Lá fora, nada mudava. Estrelas fixas, escuridão eterna. Mas no canto da visão, um ponto de luz piscou. Ou foi imaginação? Não, o telescópio confirmou. Uma estrela conhecida, rotineira. Ela voltou ao console. O dado 39O continuava a pulsar. 14:42. Amplitude agora em 0,07%. O software de validação rodava novamente, mas o progresso estava travado em 87%. Erro de processamento, disse o computador. Helena reiniciou o sistema, o brilho das telas refletindo em seus olhos cansados. O isolamento se infiltrava devagar. Ela pensou em desligar os sensores por 1 hora, dar um respiro. Mas protocolo, missão em andamento. O zumbido baixo dos ventiladores parecia mais alto, como uma respiração coletiva da estação. Helena anotou mais uma observação. Padrão rítmico persistente, sem explicação aparente. Sua mão tremia levemente ao assinar o log. A transmissão de resposta chegou enfim, atrasada por 2 minutos. Controle para Epsilon 7. Dados recebidos. Anomalia confirmada em nossos monitores. Monitore de perto, relate qualquer escalada. Nada de alarme, rotina. Mas as palavras monitore de perto ecoaram. Helena sentiu um frio na nuca, como se olhos invisíveis a observassem do além das paredes. O setor 39O se aproximava agora a 1.800 quilômetros. O dado pulsava mais uma vez. E se a validação final nunca chegasse? Se essa tensão no espaço profundo está te prendendo, considere se inscrever no canal para mais histórias que exploram o desconhecido. Agora continuemos. O console apitou suavemente. Nova leitura. Amplitude 0,09%. Helena engoliu em seco. O vazio lá fora parecia observar de volta. Helena observou a tela, o número 0,09% brilhando como uma ferida fresca no display. O pulso gravitacional voltara ao intervalo de 17 segundos, preciso, implacável. Ela piscou, forçando os olhos a se refocarem. O ar na cabine parecia mais pesado, o zumbido dos sistemas um eco distante de algo vivo. Registre isso, disse ela ao log de voz, a voz baixa, quase um sussurro. O microfone capturou o tremor sutil, mas ela o ignorou. Foco. Sempre foco. A estação prosseguia sua rota, os propulsores emitindo um ronco abafado que vibrava pelo piso. 700 quilômetros até o setor 39O. Helena rodou outra simulação, o software processando camadas de dados como um cérebro mecânico em transe. A validação parcial ainda pairava em 87%, travada como uma respiração contida. Ela cutucou o console, reiniciando o módulo pela 3ª vez. Telas piscaram, resetando em um flash de branco que a deixou momentaneamente cega.
Quando a visão voltou, o progresso marcava 89%. Lento, demasiado lento. Ela se levantou caminhando pela cabine principal. As paredes curvas da Epsilon 7, forradas de painéis cinzentos, pareciam se inclinar ligeiramente, um truque da gravidade artificial ou da mente exausta. Helena tocou a superfície fria, sentindo o pulso da estação através do metal. Isolamento absoluto. Sem janelas laterais aqui, apenas o monitor principal e a escotilha de observação. O espaço não mudava, era o mesmo negro eterno, mas agora carregava peso, como se esperasse por ela. De volta ao console, o dado pulou para 0,11%. Helena anotou no log manual, a caneta escorregando um pouco no papel. O padrão rítmico se repetia, mas agora com uma variação. O pico vinha 0,2 segundos mais cedo a cada ciclo, não aleatório. Aprendendo, ela balançou a cabeça, descartando o pensamento como delírio. Pressão. Os psicólogos alertavam sobre isso. O vácuo psicológico distorcia percepções. Mas os números não mentiam. Tentou outra transmissão. Epsilon 7 para controle. Amplitude em ascensão. Padrão rítmico com aceleração sutil. Confirmação urgente. O sinal partiu. Um sussurro de rádio no vazio. Lag de 45 minutos. Ela esperaria sozinha. O silêncio se instalou novamente, quebrado apenas pelo bip suave do cronômetro interno. 15, 10. Helena verificou os sensores secundários. Radiação estável, temperatura nominal. Mas o detector de partículas exóticas, um backup raramente usado, piscou uma vez. Uma leitura isolada. 0,01% acima do ruído de fundo. Ela congelou. Partículas exóticas sugeriam matéria escura, ou pior, algo não catalogado. Descartou como interferência. Ainda assim, o desconforto se enraizou. Uma coceira na base da espinha. Caminhou até a cozinha hidropônica, um cubículo apertado com luzes LED simulando o sol. Pegou uma barra de nutrientes, mastigando devagar. O sabor era insosso, como sempre, mas agora parecia amargo. Isolamento, sem conversas casuais, sem risadas ecoando pelos corredores, apenas ela e o zumbido. Helena pensou na última mensagem da família. Volte logo, as crianças sentem sua falta. 3 dias atrás na Terra. Resposta pendente. Como explicar isso sem alarmar? O console apitou. Resposta do controle. Dados analisados. Padrão não corresponde a anomalias conhecidas. Continue monitoramento. Evite aproximação abaixo de 1,000 km sem aprovação. Atraso de 2 minutos novamente. Ela releu as palavras. Não corresponde. O que isso significava? O controle, com seus supercomputadores e equipes, não entendia. Helena sentiu um aperto no peito. Sozinha, de verdade agora. O setor 39O a 500 quilômetros. A estação ajustou o curso automaticamente, mas o dado pulou para 0,13%. Ela ativou o telescópio de alta resolução, ampliando o setor. A tela mostrou o vazio, estrelas pontilhando o negro como buracos em um tecido rasgado. Nada. Mas no canto do frame, uma distorção. Um borrão sutil, como calor subindo de asfalto quente. Não, o espaço era frio. Helena pausou a imagem, congelando o frame. Zoom. O borrão se estendia. Uma curva irregular na escuridão, talvez 200 quilômetros de diâmetro. Não uma estrela, não um asteroide. Algo que se movia, lento, preguiçoso, como uma forma se alongando no vácuo. Coração acelerado, ela rodou análise espectral. Resultado: composição desconhecida. Absorção de luz em comprimentos de onda que não faziam sentido. Estrutura não identificada, murmurou o software. Helena recuou na cadeira, o ar preso nos pulmões. Visível, mas incompleto. Apenas uma fração, o resto engolido pelo negro, como se observasse de volta, esperando que ela se aproximasse. O dado gravitacional sincronizou com o borrão. Pulso a 0, 15%, agora alinhado com a posição da forma. Reativo.
respondendo à estação, ou a ela. Helena desligou o telescópio por instinto, a tela escurecendo. Silêncio. Mas o zumbido dos ventiladores soava diferente, mais irregular, como uma respiração ofegante. Ela verificou os logs de áudio, ruído de fundo normal, imaginação. Tentou uma transmissão de emergência, mas o sinal falhou. Erro de modulação, anunciou o computador. Reinício automático. 15:25. O borrão persistia na memória, uma sombra no canto da visão mesmo com os olhos fechados. Isolamento se transformava em prisão. E se o controle não respondesse da próxima vez? E se a validação final, travada em 91% agora, revelasse algo que ela não quisesse saber? Helena se levantou, aproximando-se da escotilha de observação. Pressionou o nariz contra o vidro. O vazio lá fora era o mesmo, mas agora carregava expectativa. Algo se movia, devagar, além do alcance. O pulso veio novamente, vibrando através da estação como um toque fantasma. Ela esperou. O silêncio se esticou, denso, opressivo. Nada aconteceu, mas a dúvida crescia, uma rachadura na sanidade. O console piscou, amplitude 0, 17%, e o borrão, no telescópio reativado, havia se inclinado ligeiramente, observando. Helena manteve os olhos fixos na tela. O borrão agora uma silhueta vaga contra o negro do espaço. Não era uma forma nítida, apenas uma sugestão de contorno, como uma mão emergindo da névoa. Inclinado, sim, como se ajustasse o ângulo para melhor visão. Ela piscou devagar, questionando se o zoom do telescópio distorcia a realidade. O pulso gravitacional veio em seguida, 0,17%, um tremor que ela sentiu nos dentes, reverberando pela estrutura da estação. Não era imaginação. A Epsilon 7 respondia, ou era respondida. Ela recuou da tela, o coração batendo em um ritmo que ecoava o intervalo de 17 segundos. O ar reciclado parecia estagnado, carregando um cheiro sutil de ozônio mais forte, como se os circuitos suassem. Análise adicional, murmurou para o computador, a voz rouca no silêncio. O software obedeceu, rodando algoritmos de rastreamento. Minutos se estenderam. O cursor piscando como um olho paciente. 15:32. Resultado. Movimento detectado. Velocidade. 0,02 km/s. Trajetória. Convergente com setor 39O central. Convergente. A palavra se agarrou à mente dela como teias. Não era aleatório. O borrão se aproximava do coração da anomalia, ou talvez da estação. Helena verificou a distância. 400 quilômetros. A Epsilon 7 ainda mantinha curso, os propulsores automáticos ignorando o desconforto humano. Ela hesitou sobre os controles manuais. Protocolo pedia monitoramento, não evasão. Mas o instinto gritava para recuar. O console apitou baixo, uma nota de alerta suave. O detector de partículas exóticas piscou novamente, dessa vez sustentado por 3 segundos. Leitura subindo. 0,003% acima do ruído. Helena congelou, os dedos pairando. Partículas não catalogadas sugerindo campos quânticos instáveis, como se o espaço ao redor se dobrasse, testando limites. Ela anotou no log. Detecção secundária. Possível correlação com a estrutura observada. A caneta tremeu, deixando uma linha irregular. Caminhou pela cabine, o piso rangendo levemente sob a gravidade artificial. As paredes pareciam mais próximas. O ar mais confinado. Isolamento absoluto. Sem voz humana para ancorar a sanidade, apenas o zumbido mecânico, que agora soava irregular, como um pulso acelerado. Helena parou na escotilha de observação, pressionando a palma contra o vidro. Lá fora, o vazio era um espelho negro, refletindo seu rosto pálido. Estrelas distantes piscavam, indiferentes. Mas no canto do vidro, uma sombra? Não, apenas o reflexo do painel interno. Ela virou as costas, o frio subindo pela nuca.
De volta ao console, o borrão havia mudado. O telescópio capturou um frame novo. A forma se esticava. Uma protuberância lenta emergindo do contorno, como um membro se estendendo no vácuo. Não agressivo apenas. Curioso. Helena ampliou, o coração martelando. A protuberância pausou, alinhando-se perfeitamente com a posição da estação, observando. O pulso veio em sincronia, 0,19%. Ela sentiu a vibração nos ossos, um toque que atravessava o metal e a carne. Transmissão de emergência, disse ela, ativando o protocolo. Epsilon 7 para controle, estrutura não identificada em movimento, correlação com anomalia gravitacional. Solicito autorização para abortar a aproximação. O sinal partiu, cortando o silêncio como uma faca, lag de 45 minutos. Ela esperaria sozinha com o borrão crescendo na tela. O software de validação, ainda travado em 91%, piscou uma mensagem. Processamento interrompido. Anomalia em dados de entrada. Interrompido. Helena reiniciou manualmente, os dedos úmidos no teclado. Telas tremularam resetando, mas o progresso caiu para 85%. Como se o sistema resistisse ou fosse sabotado por dentro. Ela balançou a cabeça, empurrando o pânico para baixo. Erro humano. Pressão acumulando, distorcendo julgamentos. Os psicólogos da agência haviam treinado para isso. Respiração controlada, foco na tarefa. Mas o borrão se movia novamente, devagar, uma contração sutil que alterava sua silhueta. Como uma respiração. O tempo se arrastava. 15. 45. Helena pegou uma garrafa de água, bebendo devagar, o líquido frio descendo como chumbo. Pensou na terra, nas luzes da cidade que nunca via, nas vozes que ecoavam em memórias. Mamãe está bem, diria às crianças na próxima mensagem. Mas como com isso? O isolamento se transformava em algo tangível, uma presença que preenchia os cantos da cabine. Ela verificou os sensores vitais. Pulso elevado em 92 batimentos por minuto. Normal para a situação, dizia o monitor. Mas o desconforto psicológico crescia, uma dúvida que questionava cada leitura. O console apitou. Resposta do controle atrasada por 4 minutos dessa vez. Epsilon 7. Dados recebidos. Estrutura confirmada em telescópios remotos. Não corresponde a objetos conhecidos. Mantenha distância mínima de 1,0 quilômetros. Validação final em andamento. Relate sintomas psicológicos. Sintomas. A palavra a acertou como um soco. Eles monitoravam não só os dados, mas ela. Helena sentiu o rubor subir, uma mistura de raiva e medo. Sozinha, mas observada, pelos humanos na Terra, e agora por aquilo. O borrão se inclinou mais, a protuberância se alongando em direção à estação. Distância. 200 quilômetros. O pulso, 0,21%. Ela viu o impacto no radar, uma ondulação sutil na gravidade artificial, fazendo os objetos na cabine tremerem levemente. Uma caneta rolou da mesa, parando no pé dela. Helena a pegou, os dedos frios. O detector de partículas subiu para 0,005%. Fenômenos reagindo à consciência, um pensamento absurdo, mas os números sugeriam. Ela desligou o telescópio principal, mergulhando a tela em negro. Silêncio. Mas o zumbido dos ventiladores mudou, um tom mais baixo, como um sussurro. Logs de áudio. Normal. Imaginação. Helena se sentou, fechando os olhos. A mente vagava para o evento inicial. Aquele primeiro pulso de 0,03%. Inocente. Agora, uma presença que se aproximava, devagar, paciente. O que aconteceria se cruzassem os 1,0 quilômetros? E se a validação final, rodando em 88% agora, confirmasse o impossível? O console piscou suavemente. Nova leitura. Amplitude 0,23%. E no escuro da tela desligada, ela jurou sentir um olhar, atravessando o vácuo, esperando sua próxima decisão. O isolamento apertava, uma mão invisível no peito.
Ela esperou, o silêncio se estendendo como o espaço infinito. Nada se movia, mas tudo mudava. Helena sentou-se imóvel, o escuro da tela desligada, refletindo seu rosto como um fantasma. O pulso de 0,23% ecoava na memória, uma vibração que se infiltrava nos ossos, mesmo sem o monitor ativo. Ela respirou devagar, contando as inalações para ancorar a mente. 1, 2, 3. O ar saía frio, carregado de um silêncio que parecia vivo, atento. O zumbido dos ventiladores havia se tornado constante, um ritmo que rivalizava com o da anomalia. 16:00. O tempo escorria como areia em um relógio quebrado. Ela estendeu a mão para o console, hesitante, os dedos pairando sobre o botão de reativação. Observar significava convidar. Ignorar era negar a missão. Protocolo. Helena pressionou o interruptor. A tela acendeu devagar, pixels se alinhando em um brilho azulado que cortou o escuro da cabine. O telescópio retomou a transmissão, focando no setor 39O. Lá estava o borrão, maior agora, uma massa irregular que se estendia como veias em um corpo negro. A protuberância havia se retraído, mas outra surgia no lado oposto, lenta, deliberada, como se testasse o ar invisível do vácuo. Distância: 100 quilômetros. A estação se aproximava apesar de tudo, os propulsores automáticos indiferentes ao pânico humano. Helena verificou os controles manuais, um toque, e poderia inverter o curso. Mas o controle havia dito: mantenha a distância mínima de 1,000. Ela obedeceu, os dedos recuando. O pulso veio, 0,25%. Um tremor sutil balançou a cadeira, fazendo o ar vibrar. Ela sentiu nos dentes, nos olhos, como se o espaço respondesse ao seu olhar. O software de validação piscou. 92%. Progresso, enfim, mas a barra de status tremulava, instável, como uma chama em vento. Análise em curso, anunciou a voz sintética, ecoando baixa na cabine. Helena inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos números que rolavam. Dados gravitacionais, espectrais, quânticos, todos convergindo em um padrão que o algoritmo lutava para decifrar. Inconsistências em 28% agora. O borrão se movia no frame, uma contração mínima que alterava sua forma, não agressiva, curiosa, como se soubesse que era vista. Ela tentou ignorar a sensação de ser observada, mas o isolamento atraía. As paredes da Y7 pareciam pulsar em sincronia, o metal frio transmitindo vibrações que não estavam nos logs. Helena se levantou, caminhando em círculos apertados. O piso rangia sob as botas, um som que ecoava como passos alheios. Isolamento absoluto. Sem vozes para preencher o vazio, a mente preenchia sozinha. Memórias da terra surgiam, o riso das crianças, o cheiro de chuva na janela. Agora distantes, como ecos de outro universo. E se isso fosse o erro humano? Uma falha na percepção, amplificada pelo vácuo psicológico. O console apitou. Nova transmissão do controle atrasada por 6 minutos. Y7, valide dados locais. Estrutura em movimento convergente. Sintomas reportados. Nenhum. Mantenha protocolo. Nenhum. Eles não viam o tremor em sua voz, o suor frio na testa. Helena releu a mensagem, as palavras borrando ligeiramente. Pressão. O detector de partículas exóticas subia. 0,007%. Como se o borrão exalasse algo, partículas que dançavam em resposta à estação, ou a ela. Helena a anotou no log manual. Correlação sensorial. Dúvida em interpretações. A mão tremia, a tinta manchando o papel. 16:15. O borrão se inclinou novamente, a nova protuberância se alongando em direção a Y7. No telescópio, era parcial, apenas uma fração visível, o resto engolido pelo negro. Como um olho se abrindo devagar, sem pupilas, sem intenção clara. Helena ampliou o frame, o coração acelerando. A forma pausou, alinhando-se perfeitamente com a órbita da estação. Observando.
O pulso, 0, 27%. A gravidade artificial vacilou por um segundo, objetos flutuando brevemente antes de assentarem. Uma garrafa rolou, parando contra a parede com um clique seco. Ela ativou o protocolo de isolamento psicológico, uma rotina automática. Luzes suaves, áudio calmante. Mas o sistema falhou, emitindo um chiado estático em vez de ondas teta. Erro de módulo, disse o computador. Helena reiniciou, o som se repetindo como um sussurro interrompido. O isolamento se aprofundava, transformando a cabine em uma cela. Ela pensou em abortar sozinha, ignorar o controle. Mas e se fosse o erro? E se o borrão fosse inofensivo? Uma formação natural mal entendida? A dúvida corroía, uma rachadura na determinação. O software de validação atingiu 95%. A tela piscou, exibindo fragmentos. Dado 39O. Estrutura reativa. Validação final pendente. Recomendação. Evasão imediata. Reativa. A palavra confirmava o medo. Helena hesitou, os olhos no borrão. Ele se movia devagar. Uma ondulação que sugeria massa interna, algo se rearranjando no vácuo. Não compreensível. Impossível de mapear por completo. O pulso veio mais forte, 0, 29%. A estação gemeu, um rangido metálico ecoando pelos corredores vazios. Transmissão de emergência. Controle e validação indica reatividade. Estrutura responde à presença. Autorização para recuo. O sinal partiu. Mas o lag agora era de 48 minutos, uma distorção sutil no tempo de resposta. Helena esperou, o silêncio se estendendo como teias. O zumbido dos ventiladores mudou, um tom mais grave, como uma respiração coletiva. Ela verificou os sensores vitais, pulso em 105 batimentos, desconforto psicológico em ascensão. O borrão na tela havia se aproximado, 950 quilômetros, abaixo do limite, 16:30. O console travou por um instante, telas piscando em branco. Quando voltou, o progresso da validação caíra para 93%, como se resistisse. Helena cutucou os controles, suor escorrendo pela têmpora. O borrão se contraía, uma forma que sugeria simetria, mas distorcida, incompleta. Visível, mas um enigma. Ela sentiu o olhar dele, atravessando o vácuo, questionando sua sanidade. Isolamento. Observada por algo além da compreensão humana. O pulso, 0,31%. A cabine tremeu de leve, luzes piscando. Helena recuou, o peito apertado. A dúvida se instalava. Era real ou o vácuo a quebrava por dentro? O silêncio retornou, denso, esperando. Nada se movia. Mas a presença crescia, uma sombra no limiar da mente. E se a validação final, agora em 94%, revelasse que o erro era dela o tempo todo? Se essa presença invisível te inquieta tanto quanto a Helena, inscreva-se no canal para não perder o desfecho que espera no vazio. Agora, o pulso se intensifica. Helena piscou, forçando o foco de volta. O borrão persistia, paciente, a 900 quilômetros. O espaço profundo observava, e ela, sozinha, começava a duvidar de si mesma. Helena permaneceu sentada, os olhos grudados na tela que tremia levemente com o pulso seguinte. 0,33%. O borrão, a 900 quilômetros, parecia maior, sua silhueta se alongando como uma sombra que se estica ao entardecer. Não era uma forma definida, apenas contornos suaves, veias de escuridão que pulsavam em sincronia com os dados. Ela sentiu o tremor na estrutura da estação, um gemido baixo do metal que ecoava pelos ossos. O ar estava mais denso agora, carregado de um silêncio que pressionava os ouvidos, como se o vácuo lá fora se infiltrasse pelas juntas. Ela estendeu a mão para o console, mas parou. A validação rodava em 95%, a barra avançando em saltos irregulares como um coração falhando. Processamento crítico, murmurou o computador, a voz sintética cortando o quieto como uma lâmina fria. Helena inclinou-se para a frente, o suor escorrendo pela nuca, colando a camisa à pele. Os números rolavam.
inconsistências em 35%. Reatividade confirmada em 72% dos parâmetros, mas nada de explicação. O que era aquilo? Uma relíquia de outro tempo? Uma falha no tecido do espaço ou algo que respondia ao seu medo crescente? O isolamento a envolvia como uma mortalha. Sem respostas do controle, o lag agora esticava para 50 minutos, uma distorção que os sensores não explicavam. Ela se levantou devagar, as pernas pesadas na gravidade artificial que vacilava. Caminhou até a escotilha de observação, o piso rangendo sob as botas como um sussurro alheio. Pressionou o rosto contra o vidro reforçado, o frio mordendo a pele. Lá fora, o negro absoluto engolia tudo, estrelas distantes como olhos indiferentes. Mas no canto da visão, o borrão surgia no horizonte do telescópio secundário, inclinado, esperando. Uma protuberância nova emergia, lenta, alongando-se em direção a Y7. Não rápida, paciente, como se soubesse que ela olhava. Helena recuou, o coração martelando em um ritmo que rivalizava com o pulso da anomalia. 16:45. O console apitou baixo, uma nota de alerta que se estendia no silêncio. O detector de partículas exóticas subira para 0,009%, um pico sustentado que sugeria campos se dobrando ao redor da estação. Ela sentiu um formigamento na pele, como se o ar respondesse. Reagisse à sua presença, à sua dúvida. Erro humano? Os psicólogos da agência alertavam. O vácuo distorcia, transformava a solidão em paranoia. Mas os logs eram claros. O borrão se movia, convergindo a 850 quilômetros, abaixo do limite. O protocolo gritava para evadir, mas o instinto aprendia, uma curiosidade misturada ao terror. Ela voltou ao console, os dedos trêmulos ativando os controles manuais. Um deslize no joystick e a estação poderia girar, fugir para o vazio conhecido. Mas, e se o controle negasse? E se isso fosse o teste final, uma simulação para medir sua resiliência? Helena hesitou, o suor pingando no teclado. O software de validação piscou, 97%. Fragmentos de dados surgiam na tela, padrões rítmicos que ecoavam sinais biológicos mais distorcidos, impossíveis. Estrutura responde à observação, leu ela em voz baixa, a voz ecoando rouca na cabine. Responde, como se o ato de ver a alterasse, a moldasse. O pulso veio mais forte, 0,35%. A estação gemeu, luzes piscando em um ritmo irregular. Objetos flutuaram por um instante, a caneta, a garrafa, antes de caírem com um baque surdo. Helena agarrou a borda da mesa, o mundo inclinando-se em sua mente. O borrão no telescópio contraíra-se ligeiramente, como uma pausa para respirar. Visível agora de forma mais clara, uma massa central, irregular, com protuberâncias que se entrelaçavam como raízes em solo negro. Não uma nave, não um asteroide. Algo vivo, impossível, mas parcial, sempre parcial. O núcleo escondido, engolido pelo escuro, deixando apenas sugestões que a mente preenchia com horror. O isolamento se aprofundava, uma prisão sem barras. Ela pensou na família, nas mensagens não enviadas, nas vozes que se perdiam no lag. Tudo sob controle. Mentiria na próxima transmissão. Mas o medo existencial crescia. E se isso fosse o fim da compreensão humana? Um erro sob pressão que a levava à beira. Helena verificou os sensores vitais. Pulso em 110, oxigênio caindo para 95% por falha sutil no reciclador. O zumbido dos ventiladores mudara, um tom grave que imitava o pulso externo. Ela desligou o áudio ambiente, mergulhando a cabine em um silêncio absoluto. Mas o som persistia na cabeça, um eco interno. 17:00. O console travou novamente, telas em branco por segundos eternos. Quando voltou, a validação marcava 98%, mas o relatório era fragmentado. Dado 39O, não validado, reatividade total, evasão recomendada, contato perdido.
Contato perdido. O controle sumira. O sinal de rádio engolido por uma interferência que os monitores não detectavam. Helena ativou o backup, mas nada. Sozinha. Completamente. O borrão a 800 quilômetros, se aproximando devagar, suas protuberâncias se alongando como dedos no vácuo. Ela tomou a decisão, dedos no joystick, invertendo o curso. A estação respondeu com um ronco dos propulsores, virando-se para longe do setor 39O. Mas o pulso seguiu, 0,37%, reverberando através do casco como um adeus. No telescópio, o borrão pausou, inclinando-se uma última vez. Observando a fuga? Ou apenas existindo, indiferente? Helena recuou da tela, o peito arfando. A validação parou em 99%, travada para sempre, uma pergunta sem resposta. O silêncio retornou, mais profundo agora. A estação se afastava, o vazio se estendendo atrás como uma promessa não cumprida. Helena sentou-se, os olhos no escuro da janela. O borrão desaparecera do frame, engolido pelo negro. Mas a sensação persistia, um olhar invisível, paciente, esperando o próximo erro humano. A transmissão para a Terra, atrasada, o dado 39O. Um segredo que nunca passaria pela validação final. Horas depois, o controle respondeu, fraco, distorcido. Y7, relatório recebido. Anomalia estabilizada, retorne à base, estabilizada, como se nada tivesse acontecido. Helena anotou no log, evento encerrado, sem compreensão. Mas no silêncio da cabine, o pulso ecoava ainda, sutil, interno, isolamento. Observada. E o espaço profundo, paciente, esperava pela próxima estação, pelo próximo dado que não se validaria.